Olá, sejam muito bem-vindos ao Momento Saúde de hoje e nós conversamos com as psicólogas doutora Aline e a doutora Maria Antônia sobre dependência química. Meninas, muito obrigada, viu, pela participação de vocês no nosso programa. Obrigada por ceder o espaço lindo aqui, a sala de vocês, né, que vocês atendem aqui o pessoal. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Sim, de verdade. Agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada. E já de antemão, né, antes aqui de começar a gravar, a gente já bateu um papo super legal e acho que vai ter história para mais outros programas, viu, gente? Aguarda aí. Bom, doutora Aline, primeiramente eu queria perguntar para você sobre a dependência química. Onde que ela começa, né? A gente ouve muito falar do álcool, aí tem as outras drogas ilícitas, maconha, cocaína, entre outras. Mas é pelo álcool mesmo que começa essa dependência? Sim. É a mais comum? Sim, as pessoas acham que a porta de entrada é a maconha, né? Então, quando você observa ou descobre aí, vai que um adolescente, seu filho está fazendo uso de drogas, e vai começar a usar outras drogas porque a maconha é o início, e não, né? Quando ele chega até nós e que a gente faz essa avaliação, o álcool já veio antes da maconha, né? Então, diferente do que bem antes. Né? Então, começa mais cedo, justamente. Então, diferente de que todo mundo fala, começou a usar maconha, vai usar outras coisas, não, o álcool já veio. Então, o álcool é o primeiro. Lícita, né? Como a gente justamente. Já falou, uma droga lícita. Justamente. E aí, de muito fácil acesso, sim, não só para os maiores de idade, mas para os menores de idade. E aí, quando a gente fala em adolescente, os pais não dão tanta importância, porque é uma droga legal, né? Tá indo pra baladinha, meu filho chegou alcoolizadinho. Às vezes, muitas das vezes, acho até engraçadinho, tá começando, né, com a sua vida aí de maioridade, né? Mas, na verdade, já é um risco. E, doutora Maria Antônia, e aí, isso daí já é a porta, pode ser a porta de entrada para as outras drogas, mas e essa droga é uma que já está inclusa na família, né? Festas de final de ano, aniversários. Então, o adolescente já está acostumado a ver os pais ou os tios, os parentes usando álcool, né? Justamente. Verdade. Basta nós percebermos, Juliana, assim, no almoço de família, no domingo, né? É muito comum estar ali na mesa servido o suco, o refrigerante e a cerveja também, né? Outra bebida alcoólica. E vai ficando tudo muito natural, né, para a criança. E aí, quando ela vai crescendo, vai usando, né, às vezes de uma forma moderada, né, vira adolescente, mas não deve, né, proibido antes de 18 anos, né? É verdade. É verdade, já é errado, inclusive a bebida alcoólica não pode ser vendida a adolescentes, todo mundo sabe disso. Mas a gente sabe também que dá-se um jeito, né? Infelizmente tem sempre esse jeitinho que eles acabam conseguindo comprar em alguns lugares, ou até pedindo para alguém comprar, alguém compra também, tem disponível. Verdade. Então, dessa forma, né, com essa naturalidade toda, né, é onde o álcool se instala. Às vezes não passa de uma experiência ou um uso moderado, né? Aí, em alguns casos, passa para um uso nocivo, até uma dependência, né? Uma dependência de álcool. De álcool. Que é mais comum que vocês veem no consultório ou não, doutora Aline? Como que é mais comum que vocês veem, que vocês recebem no dia a dia de vocês aqui? Você fala da droga? Isso, da droga em si. Quem vem mais, é mais por álcool, mais por outras drogas ilícitas? Olha, na minha experiência dos meus atendimentos é um geral, né? A gente atende de tudo um pouco, né? Mas quando a gente fala, voltando novamente a falar do adolescente, o mais é a maconha. Mais é a maconha. Quando se trata de adolescente. Quando se trata de adolescente. Quando se trata de adulto, e aí? É variado, né? A gente atende de tudo um pouco. E aí tem... Que na verdade, desculpa te cortar, eles acabam não tendo uma droga específica, né? Tem a de preferência, mas quando a gente faz essa avaliação, faz uso do álcool, faz uso da maconha, faz uso da cocaína, né? É aquilo que tem no momento ali disponível, né? A gente até... eu falo que a parte mais importante dessa avaliação é justamente para a gente entender o nível de dependência, né, que a gente pergunta a questão de quantidade de consumo, quais as drogas que usa. Eles falam, eu tenho a minha droga de preferência,
Mas no geral acabam usando um pouquinho de Um tudo. pouquinho de tudo. E Sim. aí tem entre mulher e homem, vocês sabem me dizer se tem quem procura mais, doutora Maria Antônia? Então, deixa eu só fazer uma observação Claro. com relação ao assunto anterior. Claro, à vontade. Juliana, quando uma pessoa chegar a nos procurar por dependência só de álcool, porque tem a dependência Sim. só de álcool, Sim. já são pessoas numa faixa etária de um pouquinho acima de 30 anos. É muito difícil. Por quê? Porque assim, o álcool ele tem um tempo para causar uma dependência. Geralmente um período de 10 anos por aí. Né? Logicamente que dependendo da quantidade, da intensidade, pode acontecer Depende de pessoa menos, por pessoa, né? Mas, Não assim, dá pra generalizar, é pessoa por pessoa. Mas a média, assim, o habitual do álcool, geralmente ele leva uns 10 anos para desenvolver uma dependência, né? Com uso gradativo, normal. 10 anos por aí. Então, a pessoa já está mais ou menos na faixa de 30 a 35 anos. Né? Sim, Só sim. por álcool, mais ou menos é nessa faixa de adultos que procuram. Agora, de outras drogas, não. Porque o tempo para provocar uma dependência é diferente. Por exemplo, o crack, por causa da via de administração da cocaína, que é pulmonar, né? Que causa uma dependência muito mais rápida. Rapidíssima. Então, né? o crack e a cocaína, Assim, a gente pode dizer que tem uma dependência mais rápida do que não, outras. o crack não se compara. Não se compara. Porque ele é milhares, infinitamente mais vezes potente. Mais potente. Mais potente. Né? E por causa da via de administração, que é direto nos pulmões, onde é uma área muito irrigada. E o tempo que ele permanece no organismo é muito curto. Então, consequentemente, a pessoa faz uso muito mais vezes e vai repetindo muito. Por isso que a dependência é muito mais rápida, né? Ela tem um tempo muito curto dentro do organismo. E aí a pessoa procura novamente o uso. Né? Então, a dependência é bem mais rápida. Entendi. E aí, quase que imediata. Sim, sim, sim. Ah, entendi. Então, por exemplo, se a pessoa usar uma vez crack, pode ser, dependendo, aí depende do organismo dela, sei lá, do estilo de vida dela, com outras coisas que ela usa, não sei, com álcool, talvez, às vezes. Porque é difícil usar, acho que a pessoa usar só o crack, por exemplo, ela deve usar alguma outra coisa, por exemplo, bebida alcoólica, ou não, a pessoa... É mais comum, né? É mais comum. Geralmente usar só o crack é mais difícil, só o crack. Sempre vem com alguma Sempre com a bebida, coisa, geralmente. A pessoa, geralmente, ela não começa, pode até acontecer de começar pelo crack, mas normalmente não é muito comum. Geralmente é o álcool, a maconha, a cocaína e fora as outras drogas também, né, o mesclado e outras. Entre outras que aí tem uma vasta, né? Tem uma vasta lista, né? É difícil até de falar de todas. Aqui a gente nem vai se ater muito a todas as drogas, né? Porque são muitas. A gente tem as drogas sintéticas. As principais a gente vai falar aqui um pouquinho, né? De cada uma. E aí, mais homem ou mulher? Você percebe no consultório isso, que procura e que tem, ou pode ser mais facilidade, não sei se eu posso falar da palavra facilidade de sair e de conseguir se ajudar mesmo. Mais homem ou mulher? Mais homem que procura, mais homem. Mais mulher também, a porcentagem de mulheres dependentes químicas está aumentando muito. Né? Recentemente teve uma pesquisa, acho que em 2011, na faculdade, onde ficou provado que a mulher da faculdade usa mais cocaína do que a de fora. É uma coisa assim. A gente vê um crescente também no álcool, né? A gente vê em muitas matérias, muitas reportagens, um crescente muito de álcool também pelas mulheres, né? Mas os homens ainda é a maioria, em todas as pesquisas. É a maioria, ainda se destacam. Pegando o gancho do que a Maria está falando, sim, a questão é a vergonha, né? Quando a gente fala isso, quando a gente fala em mulher, a gente fala em filhos, né? A gente fala numa família que a mulher ela é a responsável, né, por uma família, pelos filhos. Então, assim, existe uma vergonha, um preconceito dela mesma e o medo de perder esses filhos. Então, a grande maioria não nos procura justamente por receio, por medo de perder esses filhos. E quando elas chegam até nós, tem o conselho tutelar já envolvido. Porque já teve uma denúncia, porque já teve alguma coisa muito grave, o abandono, a falta de responsabilidade. Já chegou nesse ponto.
Justamente. Procurar ajudar um pouco antes Justamente. de chegar nesse ponto crítico aí, Crítico. que a gente pode falar. Tá. E existe isso, doutora Aline, de usar recreativamente? A gente ouve muito pelos adolescentes falarem também, né? A gente ouve muito. Eu fumo maconha, sei lá, de fim de semana, ou numa balada, ou até a própria cocaína. Eu uso pra ir numa balada, uma vez por semana, uma vez por mês, ou não sei. Sim. A gente ouve muito isso. Existe essa forma recreativa? Tem uma linha muito tênue de se descobrir se eu tô recreativamente usando isso, ou se eu já passei do limite aceitável, do que era legal. Uhum. Legal, não sei se a gente nem Sim. pode falar se era legal, mas de um limite aceitável. Na verdade, não, legal não, né? Quando se fala em droga, nunca existe o legal. No sentido jurídico, não. Eu entendi que você quis dizer legal-se Normal, de Isso, diversão. naquele momento de diversão, isso. Mas quando a gente fala no uso recreativo, a gente está falando do uso social, né? Existem pessoas que conseguem fazer esse uso social, né? Quando a gente fala em álcool, eu bebo só quando eu vou num aniversário, quando eu vou num casamento, ou um final de semana. Não é uma coisa programada, né? Quando a gente fala de adolescente, é um risco quando a gente também coloca o uso social, justamente porque eles não têm essa noção de que pode vir a se tornar um problema. Né? A gente está falando de adolescente, a gente sabe todos os problemas que Sim, envolvem o sim, adolescente, sim. né? Todos os conflitos, né? Então a gente tem o uso social, que é esse uso esporádico, que não tem uma programação, uma combinação, né? Só que quando a gente fala, voltando, né? Quando a gente fala em adolescente, é um risco a gente pensar, né? O ideal é não existir, né? Porque eles não têm essa noção de que pode vir a virar um problema se esse uso contínuo esse uso social sair do controle, né? Então a gente passa do uso social para um uso excessivo, para um uso que já passou um pouquinho do controle, né? Que já é mais aos finais de semana, já usa em todas as baladas, né? E ele ainda não percebeu. Então o uso da droga é contínuo. Então a gente tem o uso social, a gente tem o uso não é o excessivo, né, Maria? O uso nocivo, né? E a gente tem a dependência. Então, quando você parte para o uso nocivo, do uso nocivo para a dependência é um pulo, né? Então, aqui você já está muito próximo, né? Então, esse é o grande problema, que eles não conseguem ter noção de que é uma doença progressiva, né? Que chegou lá na frente, você não consegue voltar depois. Né? Então esse é o grande problema da dependência e do adolescente. Ela tem uma noção longe, mas ela não percebe. Aí o que acontece? A família começa a alertar, os amigos começam a alertar, né? Aí ela entra naquela fase de mudança, né? Porque ela está imersa na dependência. Para ela sair daquela dependência, tem que passar por uma mudança. Então, no começo ela não percebe o problema. Aí depois ela começa a perceber, aí depois ela começa a fazer ações para sair do problema, por exemplo, procurar o tratamento. Aí depois ela se submete ao tratamento, entra numa fase de abstinência, não é isso, Aline? Sim. E depois esse ciclo ele pode se repetir todo de novo, se ela voltar a usar e ficar e ter uma recaída. A recaída. O lápis é quando ela só usa um pouquinho e para. Mas se ela chegar a ter uma recaída, aí tem que esse processo volta todo de novo. Esse processo ele é cíclico. Então, se ela chegar num momento de dependência química, ela nunca mais vai poder usar um pouquinho. Vou tomar um copo de cerveja. Ela consegue tomar um copo de cerveja? Não, porque a dependência química, quando você consegue fazer com que a pessoa, né, quando ela se permite, né, ficar em abstinência, é como se a célula ela adormece. Então, a partir do momento que você coloca ali um pouquinho de álcool, que você coloca um pouquinho de droga, você acorda, você ativa essa célula. Então, esse ciclo, ele recomeça. Existem pacientes que eles conseguem, acontece a recaída, né, vamos dizer, o lapso, um único dia. Então, ele fez uso naquele dia e depois já percebe, caramba, eu fiz besteira. E aí retoma para o tratamento. O medo, né, que a gente sempre alerta, é para que quando isso aconteça, ele não estenda. Porque quando recai, a recaída sempre é
o retorno é muito difícil. E a recaída é sempre muito forte? Ou aí ela consegue, como você disse agora, usou uma vez, poxa, não era pra ter feito. E ela consegue voltar. E aí tem pessoas que não, tem pessoas que aí uma vez já foi todo o tratamento por água abaixo, a gente pode dizer assim. Depende muito, né? Depende, tem casos e casos, né? A gente tem pacientes que conseguem, depende do momento como ele está, o porquê que ele recaiu, o que tem por trás de toda essa, né, essa recaída, justamente os gatilhos. Entendi. E tem pessoas mais suscetíveis ao uso de drogas e a se tornarem dependentes químicos ou não? Depende de organismos? Depende de muitos fatores. De muitos fatores. Né? São fatores que a gente chama de fatores de vulnerabilidade. Né? São vários. Tem gente que consegue concentrar uma quantidade muito grande de fatores de vulnerabilidade. Lógico, aí esses são mais suscetíveis, né? Outros têm poucos fatores, né? Aí esses já são menos suscetíveis, mas poderia até citar alguns, né? São os físicos, né? Os fatores sociais, os psíquicos e por aí vai. Por aí vai, são muitos, né? Muitos. Bom, infelizmente o programa tá acabando, eu sei que tem tanta coisa legal pra falar. Como eu disse, a gente vai voltar pra cá, com certeza. Vocês vão ver muito essas duas carinhas aqui nesse programa, pode ter certeza. Bom, antes da gente terminar, eu sei que envolve a família, eu queria falar um pouquinho disso, mesmo que a gente passe um pouquinho do tempo, eu só queria falar um pouquinho disso, da família, como a família pode ajudar vendo, ou a família, ou amigos, as pessoas que estão ao entorno dessa pessoa, que ela não está percebendo que ela já está passando dos limites, que isso se tornou uma doença para ela. Queria que vocês falassem um pouquinho como que essa família pode ajudar e o que eles precisam ter para ajudar, né? Que às vezes eles não têm muita estrutura e acabam sendo afetados tanto quanto a pessoa. Queria que vocês falassem um pouquinho da família para mim. É sinceridade e não fugir do problema. O paciente, ele fazendo o tratamento, vão existir as mudanças, né? Então ele precisa voltar para casa, também encontrar essas mudanças lá dentro, porque se ele voltar para o mesmo ambiente, com o comportamento da família da mesma forma, ele não consegue. Ele não consegue. Então são os dois, né? Então quando a gente fala em tratamento, a gente fala pro tratamento para os dois. É para o paciente e é para a família, né? Então a família tem que estar junto. Nós tratamos do problema dos filhos de pais, né, dependentes químicos. Aí nós colocamos assim, pais drogados, filhos desesperados. É possível ser feliz? Aqui a gente fala um pouquinho dos problemas que acontecem e como resolvê-los, ou seja, sobre os métodos de tratamento. Tá ok, gente? Tá ótimo, doutora Maria Antônia. Meninas, muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada, foi muito esclarecedor e muito informativo, muito legal. Eu acho que ainda faltou coisa pra gente conversar, mas não vai faltar oportunidade pra gente, né, resolver esse problema aí de falar mais sobre esse assunto que é tão importante pra família e pra quem nos assiste aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada. Bom, esse foi o Momento Saúde de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.